O Subcomitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um relatório que inclui decisões judiciais sigilosas do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, do Brasil, Alexandre de Moraes. Essas decisões envolviam a remoção de contas na rede social X, que é o antigo Twitter, e outras plataformas. Esse relatório critica o judiciário brasileiro por supostamente ir contra os valores democráticos e sufocar o debate no país. Há ainda acusações de censura e restrição à liberdade de expressão. Bom, a divulgação do relatório ocorre dias após a promessa de Elon Musk, que é dono da rede social, de publicar ordens do ministro do STF, que, segundo o empresário, violariam leis brasileiras. Bom, será que é exatamente isso o que está acontecendo? Vamos repercutir um pouquinho e conversar agora ao vivo com o doutor Márcio Cotts, que é advogado especialista em inteligência artificial e proteção de dados. Vamos lá conversar com o doutor Márcio Cotts. Opa! Olá, Márcio Cotts, boa noite. Um prazer recebê-lo aqui no Olhar Digital News. Boa noite, prazer é todo meu. Doutor Márcio Cotts, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto tão delicado. Primeiramente, o que significa quando um documento judicial é classificado como sigiloso? Interessante pergunta. Na verdade, existem algumas matérias que são discutidas dentro dos processos judiciais que, ao entendimento do juiz responsável pelo processo, ele pode eventualmente classificar aquilo como sigiloso, dependendo de diversos contextos, dependendo da matéria que está sendo discutida. E uma vez aquilo classificado como segredo de justiça, o conteúdo ou aquilo que acontece dentro do processo não deveria ser divulgado para partes terceiras que não estão envolvidas no processo propriamente. Agora, doutor Márcio, e como as autoridades brasileiras podem responder a essas divulgações internacionais de informações judiciais? Como que fica isso? Essa é uma pergunta interessante porque os fatos ainda são, ou pelo menos as informações, são um pouco contraditórias, né? O que existe de segredo de justiça é com relação ao assunto discutido ou às questões internas do processo. Aquilo que, na verdade, são questões externas de um processo em segredo de justiça, às vezes não tem nem como você guardar segredo. Então, digamos aqui, eventualmente, que eu esteja participando de um processo de direito de família que tem segredo de justiça. E amanhã nós temos uma audiência. Se eu informar alguém que amanhã vou participar de uma audiência de um processo como este, eu não necessariamente estou infringindo o segredo de justiça, que se atém mais ao mérito, às questões internas do processo. Então, o que a gente tem que verificar, e as informações são contraditórias, é o que de fato o Congresso norte-americano teve acesso à informação. Se é a informação de que as contas deveriam ser retiradas do ar, isso não necessariamente infringe o segredo de justiça. Se, eventualmente, se teve acesso ao conteúdo, aquilo que acontece efetivamente dentro do processo, aí sim existiria uma violação ao segredo de justiça. Agora, doutor Márcio, no âmbito, digamos, institucional, não é? Que riscos esse vazamento de decisões judiciais pode acarretar à proteção de dados como um todo? E mais, tendo em vista, não é, que estamos falando de agentes externos atuando e que pode influenciar um ambiente interno aqui no país. Essa é uma outra questão relevante, porque se porventura se teve acesso ao conteúdo de processos que efetivamente estavam em segredo de justiça e que, portanto, não deveriam ser divulgados, houve aí, eventualmente, uma violação até da soberania que o país tem, né? Não é admitido dentro do direito internacional e dos inúmeros tratados que existem entre países, principalmente países democráticos, um país intervir em outro país. E aí, no caso, a gente está falando de algo extremamente sensível, que é a intervenção em um dos 3 poderes que compõem o Estado brasileiro e dentro da sua corte mais alta,
que é o Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, o que tem que se verificar é o que de fato foi divulgado, até onde chegou de informação. Metade dos processos estavam em segredo de justiça e outra metade não estava. Então, se tem acesso ao conteúdo que não está em segredo de justiça, a liberdade de expressão e a opinião ela pode ser dada por qualquer um. Agora, se eventualmente houve uma violação de fato de conteúdo interno a processos que estavam classificados como segredo de justiça, ainda mais sendo da corte mais alta do país, eventualmente a gente teria aí uma questão que poderia ser discutida até em fóruns e organismos internacionais. Até mesmo porque nós sabemos que outros países já retiraram conteúdos, não é, do X do ar por algum conteúdo, digamos, abusivo. Então, esse argumento de que essa liberdade de expressão, ou seja, que pode influir de políticos externos do exterior para as políticas internas do país, não me parece ser um argumento muito sólido, pelo menos, não é, doutor Márcio? O que chama atenção é a quantidade também de contas que foram retiradas. Agora, se elas foram retiradas dentro de um devido processo legal e se o Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais alta, entendeu que fosse o caso, independente da quantidade, e estava se protegendo talvez outros direitos e garantias fundamentais, existe todo um processo legal que está sendo cumprido. Agora, por um outro lado, se eventualmente as informações que se teve acesso elas não eram sigilosas, e sim informações de que contas foram retiradas, direito de opinião também deve ser respeitado. Então, se eventualmente os congressistas americanos acham que existe, a opinião deles, uma certa violação à liberdade de expressão, essa é a opinião, a liberdade de expressão que eles estão exercendo, mas que nada mais deixa de ser do que uma opinião, porque o que importa dentro do Brasil são os órgãos que compõem um Estado democrático, e havendo um devido processo legal e um julgamento em cima disso, não há o que se questionar. Tá certo, tá aí, vamos acompanhar essa história. Conversamos aqui com o Dr. Márcio Cotts, que é advogado e especialista em inteligência artificial e proteção de dados. Márcio Cotts, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero encontrá-lo em outros momentos também. Tenha uma ótima noite. Igualmente. É isso aí, pessoal. Como vocês já sabem, aqui no Olhar Digital, vocês ficam muito bem informados o tempo todo. Vamos acompanhar essa história bem de perto.